Boa noite para todas nossas alunas do curso DNA. Que delícia, que bênção estar com todos vocês para a gente hoje aprender um pouquinho mais da palavra de Deus, porque ela é poderosa para salvar as nossas almas. E hoje, na sexta aula do curso DNA, a gente vai falar sobre o campo de batalha. Existe uma batalha e a gente vai entender como ela funciona e quais são as armas que nós vamos usar de hoje em diante com muita responsabilidade para que a gente possa entrar nesse propósito lindo que Deus tem para cada uma de nós. E eu queria começar, aí olha, a mente é campo de batalha espiritual. E o campo de batalha espiritual é a minha e a sua mente. E hoje nós vamos avançar. Hoje nós vamos entender que nós precisamos cuidar das nossas emoções, da nossa mente, para que a gente saia desse lugar sempre vitorioso, ok? Lembrando vocês, de novo, toda aula eu vou falar, você é um espírito que tem uma alma que habita num corpo. Então, o seu eu verdadeiro é o seu espírito. A sua alma é a sua vontade, o seu intelecto, a sua mentalidade. E o nosso corpo, né, é a nossa carcaça aqui que carrega, que veste o nosso espírito e a nossa alma. Hoje eu quero falar com você sobre o campo de batalha da mente, começando, né, com Provérbios 4, 23, que era já para você saber de cor, hein? Se você ainda não sabe de cor, né? Provérbios 4, 23, na Bíblia atualizada, é sobre tudo que se deve guardar, guarde o teu coração, porque dele procedem as fontes de vida. Só que a gente falou de outras versões, né? A Bíblia Mensagem, acima de tudo, minha filha, tome muito cuidado com as suas emoções, porque elas afetam toda a nossa vida. Mas na Bíblia, a linguagem de hoje diz assim, aí olha na tela aí, o que você pensa, né? Ela define toda a sua vida. Então, Provérbios 4, 23, ele diz assim, tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida ela é dirigida pelos seus pensamentos. Gente, presta atenção. Ele está dizendo aqui, Provérbios 4, Salomão, que foi o homem mais sábio na terra, né, que existiu, um homem que pediu sabedoria para Deus, ele fala assim, cuidado, tome cuidado, presta atenção com o que você pensa, porque os seus pensamentos, eles guiam a sua vida. Então, nós temos que tomar muito cuidado com a nossa mente, com aquilo que a gente pensa, ok? Agora, o que Deus fez? Desde lá do Éden, Deus nos chamou para guardar e cuidar. A gente já falou isso em outras lições. Eu e você fomos chamadas para dominar, para reinar como reis nessa terra, né? Nós somos chamados nação santa, povo real, nação de propriedade exclusiva de Deus, né? E nós somos chamados para reinar acima das circunstâncias, acima das trevas, acima das doenças, acima de todo o mal. E nós fomos colocados por Cristo, né? Assentados com Ele para reinar, né? Então, o primeiro território que eu tenho que dominar, o primeiro território que eu tenho que governar é o território da minha mente. Porque se a minha vida é dirigida por pensamentos, então eu tenho que cuidar do que eu estou pensando. O que você tem pensado, não é? O que tem passado pela tua cabeça? O que você tem pensado? Mas antes de avançar, né, nós colocamos aí, eu queria falar que desde o Éden, né, Deus deu uma ordem para Adão, guarda e cuida, mas a Bíblia diz que o homem falhou nesse cuidado quando eles cedem aquela conversa com Satanás, né? E o que acontece? O homem, ele perde o domínio que Deus tinha dado para ele lá no Éden.
Deus tinha falado para ele dominar sobre peixes, sobre as aves, sobre os animais, sobre todas as coisas e tal. Só que o homem, ele falhou nisso. Ele não guardou e não cuidou. Deus entra em ação, ele envia Jesus, Jesus vem e através da sua obra redentora, ele vem e nos restitui, né? Cristo nos restitui a esse lugar novamente, né? Ele restitui a nossa herança. Se você está anotando aí, Mateus 16, 19, né? Ele diz que ele nos deu, ele nos resgatou da morte, morrendo em nosso lugar, aí ele ressuscita, ele desce ao inferno, ele pega a chave do reino, da autoridade, do poder que estava na mão de Adão e foi dado ao diabo. Jesus, ele resgata essa chave. E aqui em Mateus 16, 19, diz que essa chave é dada a mim e a você. E aí, tudo que você ligar no céu é ligado na terra, e tudo que desligar é desligado. Quando você nasce de novo, quando você nasce do Espírito, você se apropria desse poder, desse governo, ok? Mas a sua alma, a gente já estudou isso, né? E a sua mentalidade, ela não muda automaticamente. O meu espírito é recriado e eu nasci de novo e eu vou viver a eternidade com Jesus, mas eu posso viver aqui na Terra uma vida aquém, muito aquém do que Deus planejou, porque a minha mentalidade ainda continua antiga, né? Lá em Colossenses 1,13 diz que ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Ele me libertou daquele lugar. Só que eu tenho que renovar a minha mente, né? A salvação da mente, ela vem pela renovação dela na palavra. Aí eu sou uma cristã que não lê a Bíblia, que não sabe versículo de cor, que de vez em quando bate assim a poeirinha lá do Salmo 91, que fica aberto, não vai acontecer nada, gente. A palavra, ela tem que ser aplicada, ela tem que ser ouvida, ela tem que ser meditada. A gente tem que remoer essa palavra para que a gente possa governar. No final dessa aula, a gente vai falar mais para o final das chaves que Deus já nos deu para que a gente possa reinar aqui sobre essa batalha mental. 2 Coríntios é uma passagem que fala dessa guerra, que fala dessa milícia, dessa batalha que é travada. Então, vamos lá, em 2 Coríntios 10, de 3 a 5, né? Ele diz assim, porque as armas da nossa milícia, da nossa guerra, olha, existe uma guerra, né? Milícia é guerra. Porque as armas da nossa guerra, da nossa milícia, não são carnais, não são naturais. Não é no murro, não é no boxe, né? Não é num golpe de jiu-jitsu, não. E sim, poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas. Então, aqui a gente já começa a aprender uma coisa, que existe fortaleza e existe sofismas. E Deus nos deu armas para destruí-las, destruir fortalezas e anular sofismas. Então, vamos falar um pouquinho sobre o que é fortaleza. Quando eu penso em fortaleza, eu penso naquele castelo, né, com um dragão soltando fogo pela boca do lado de fora, e a princesa lá em cima, no sótão e presa ali, esperando chegar o príncipe para salvá-la. Então, a fortaleza aqui nessa passagem, nesse versículo, não está falando de fortaleza no sentido de uma casa, de um castelo, não. Essa palavra fortaleza, vamos aí para o outro slide, é a palavra oxuroma. Oxuroma. O que quer dizer essa palavra? Ela vem da raiz oxo, que quer dizer controlar a mente. Então, essa palavra aí do versículo de Coríntios, ele está dizendo que há uma fortaleza que você tem que destruir. E essa fortaleza, ela está falando, é uma área, o que é fortaleza, tá? É uma área na qual somos mantidas escravizadas
por causa da forma como pensamos. Então, a forma como pensamos, ela está errada. Por causa disso, nós somos mantidos escravizados, ok? Então, fala de controle mental. Vamos voltar para lá de novo. Aí diz assim, e sofismas, né? O que é sofisma? Sofisma fala de ideias falsas, argumentos mentirosos. Quem é advogado aí, quem mexe com, quem, né, fez direito, sabe que essa palavra sofisma é uma palavra jurídica, né, usada muito na área jurídica. E o que essa palavra sofisma fala? De ideias falsas e argumentos mentirosos. Então, é algo que para você parece verdade, tem cara de verdade, tudo leva a crer que é verdade, mas é mentira. São argumentos mentirosos, né? E da onde vem essa palavra sofisma? É muito legal a gente entender isso. Sofisma vem da palavra sofistas, que era um grupo de filósofos gregos na antiguidade, que eles se reuniam em praças públicas e eles ensinavam, e muito bem, a debater, a como questionar, como argumentar. Eles eram como artistas ali, né? Eles ensinavam as pessoas, e muito bem. Só que eles eram conhecidos com uma reputação meia não muito boa, né? Eles mentiam muito, eles não tinham muito aliança com a verdade, eles eram pessoas meia de reputação interesseiras, sem comprometimento com a verdade, e disso veio essa palavra sofisma, dos sofistas. Talvez você não sabia disso. O que a Bíblia fala? Que existe, então, um pensamento que não é correto, que eu tenho que é uma fortaleza que eu tenho que destruir, e tem ideias falsas, argumentos mentirosos que também que eu tenho que anular. Olha o que diz o versículo, anulando nós, né, sofismas. Então, Deus, ele deu para mim e para você a responsabilidade de nós anularmos os sofismas. É o meu papel. Não adianta você falar assim, Deus, vem agora, vem, Senhor, anula, anula. Não, você tem que dizer, Deus, eu assumo o controle da minha história, porque está escrito na palavra de Deus que eu tenho poder e autoridade para pisar serpentes, escorpiões. E aí você lê, e você declara um versículo, e você declara outro versículo, que tem muito a ver com a aula da semana passada, né? Eu recrio o meu mundo, eu guardo e cuido quando eu trago a palavra para a minha vida. Porque o cristão que não está ali afiado na palavra, ele fica muito suscetível a engano, a mentiras, né? Que Satanás usa. Então, esses argumentos, né, são vozes que ecoam, né, dentro de nós. São vozes que ecoam trazendo engano. Olha o que diz 1 Coríntios 14, 10, fala que, sem dúvida, há muitas palavras, né? Há muitas vozes. Então, gente, tem muitas vozes. Vozes de amigos, vozes da televisão, né, da política, vozes de todos os lados. E se a gente não souber filtrar essas vozes e ir para a palavra, a gente pode começar a criar dentro de nós sofismas e fortalezas que vão nos confundindo e nos tirando do propósito, né? Então, ele diz aqui para anular todo sofisma. Interessante que ele fala sobre anulando, está no gerúndio. O que quer dizer isso? Quando uma palavra está no gerúndio aí, né, NDO aí, né, o que ela está dizendo? Que é o tempo todo, é sempre. Então, a batalha mental, até que Jesus volte, a gente vai viver isso todos os dias. Só que quanto mais você tiver construído uma fortaleza na palavra, mais fraquinho o diabo vai ficar. Por exemplo, se o diabo vem e fala assim, você não dá para nada, você é uma lerda, Simone, eu vou dar risada da cara do diabo, eu vou falar, mentira, eu tenho a mente de Cristo, eu sou uma rainha nessa terra, eu sou sacerdotisa, porque está escrito, e eu me volto para a palavra e eu não deixo o diabo entrar, né? Porque se eu deixo, nós vamos ver agora daqui a pouquinho,
começa a acontecer algumas coisas na nossa vida que vai nos tirar do propósito. Então, todo pensamento que não está em conformidade com a palavra, ela se torna um cativeiro, né? Ela pode se tornar um grande cativeiro na nossa vida. Então, a gente cria uma mentalidade de acordo com o ambiente que a gente vive, com a nossa criação, abusos. Então, vou dar um exemplo para você. Você foi criada numa família onde havia muita violência doméstica. Seu pai batia na sua mãe, e a sua mãe xingava, e o irmão, e aquela família de brigaiada, de grito, não tinha respeito. Por você ser muito pequenininha, estou dando um exemplo aqui, ok, gente? O que acontece? Às vezes a criança, ela já cresce, ela não tem inteligência, maturidade suficiente para entender. Tem uma família doida, disfuncional, com problemas. A criança não entende assim. Então, ela cresce achando que aquilo tudo é normal brigar, é normal xingar, é normal ficar nervoso, é normal. E não é nada normal. O que acontece com essa criança? Ela acaba criando dentro dela uma fortaleza. Aí, quando ela cresce, ela casa, ela vai achar aquilo normal, falar, xingar o marido, falar, não me enche, e tal, e xingar. Por quê? Porque ela foi criada, aquilo para ela é normal. Então, quando ela aceita Jesus, ela tem que renovar a mente dela na palavra, entender que não é normal gritaria, nervosismo, são todos portas satânicas, onde o diabo habita. Então, se você tem nervosismo, você tem que se posicionar na palavra, né? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Então, vamos lá. Então, a gente precisa destruir essa maneira errada de pensar que o diabo plantou em nós durante a nossa história de vida, né? Através de pessoas, de circunstâncias, conclusões erradas que a gente mesmo tira, a gente acha que isso é normal, acha que pode isso, acha que não pode aquilo, né? Então, quando isso tudo acontece, a gente constrói cativeiros. E aí eu pergunto para você, um cristão, ele pode ter cativeiros na sua vida? Pode. E a gente vai entender hoje aqui, tá bom? Então, Marcos, é isso? Vamos lá. Próxima passagem. Passagem que tá. Marcos, não, aqui está em 2 Coríntios. Eu não lembro ela. Ah, tá. 2 Coríntios aqui fala, e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Então, você pode estar num cativeiro, ou você pode estar cativa na palavra de Deus. Então, não é para você viver em cativeiro, é para você viver cativa na palavra de Deus, no pensamento de Cristo, levando o seu pensamento à obediência de Cristo. Então, você fica nervosa, aí você xinga, aí você fala, não, Deus, eu peço perdão, eu levo minha mente cativa à obediência de Cristo, eu sou mansa. A palavra de Deus diz que aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Senhor, o Senhor diz para eu aprender com o Senhor a ser humilde e a ser mansa. Senhor, eu estou sendo arrogante. Pai, às vezes eu sou orgulhosa. Senhor, às vezes eu minto, mas eu não abaixo, né? Não me humilho. Me perdoa, Senhor, eu quebro esse cativeiro que entrou dentro da minha mente, na minha educação, na minha forma de viver. Talvez por causa das dores que eu vivi na minha infância, eu me guardei, ao invés de me guardar na palavra, né, eu me guardei nas minhas dores e eu acabei levantando sofismas e fortalezas. Então, eu preciso pedir para o Senhor, Senhor, me mostre, eu quero enxergar, né, tudo aquilo que está me impedindo, sendo fortaleza na minha vida. Né? Mateus 5,15, Marcos, ó, deixa eu pôr o óculos. Ainda bem que eu tenho secretário aqui, gente. Ai, Jesus. Marcos 5,15 fala assim,
indo ter Jesus com Jesus, viram um endemoniado e que tivera a legião. Ele estava assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Eu quero que você leia depois essa passagem, eu não vou ler agora aqui, de Marcos 5, olha que coisa linda. Havia um homem que ele estava perturbado, ele estava endemoniado, totalmente tomado por demônios, e ele ficava no cemitério, ele ficava morando no cemitério, ele urrava, se batia, se cortava, muito perturbado. E a Bíblia diz que Jesus, passando, né, por esse lugar, a Bíblia diz que Jesus o libertou no poder do nome de Jesus, né, o próprio Jesus ali no caso, né, ele libertou esse homem. E a Bíblia diz que quando as pessoas chegaram, os discípulos chegaram, estava aquele homem louco, todo desvairado, todo sujo, todo babando e xingando. Ele estava assentado, porque é isso que acontece quando nós somos libertas e temos um encontro com Deus. Nós somos transportadas para o reino da luz e ficamos assentadas com Cristo nos lugares celestiais. Ele estava vestido, ele estava, né? Talvez ele tivesse todo nu, rasgado, né? Fedendo, mas ele estava vestido, porque Deus ele tem vestes novas para nós, né? A noiva, principalmente agora, né, gente? É tempo da noiva se ataviar, porque o noivo está chegando em breve, né? E aquele homem estava, diz aí a Bíblia, Marcos 5,15, ele estava em perfeito juízo. Perfeito juízo, essa palavra, né, no original, no grego, é sofonel, que quer dizer mente sã, exercer autocontrole, que é assumir o comando, que a gente sempre fala aqui. Então, aquele homem, ele teve um encontro com Jesus, e toda aquela perturbação mental, aquela loucura, aquela piração que ele estava vivendo, Deus o libertou e a mente dele ficou sã. Deus, ele nos quer com mente sã, que a gente tenha autocontrole, amém? Então, vamos lá. Então, existe, gente, cativeiros, né? Quando uma pessoa ela está endemoniada, ela tem cativeiros, mas existem cativeiros mentais que a gente acha que não tem demônio no pedaço, e tem. Então, existem 3 tipos de níveis de cativeiro. Existe a opressão, existe a obsessão, existe a possessão. O cristão, ele pode entrar num cativeiro de opressão e de obsessão. Nunca de possessão, porque nós, quando aceitamos Jesus, quem se apossa de nós é o Espírito Santo. E não tem como 2 deuses comandar, né? Então, o que é a opressão? A opressão, ela vem de fora, são circunstâncias que vão vindo e vai te oprimindo, né? Vai te oprimindo e você vai ficando mal, e você fica triste, você não sente bem. Esse momento da opressão é o momento que o cristão, todos nós passamos por opressões. Nós temos que ir para a palavra e nos posicionar. Todo espírito que quer me perturbar, que quer me oprimir, que quer dizer que eu não vou dar conta, que as coisas não têm jeito, que não tem saída para mim, eu rejeito isso. Eu anulo isso na minha vida, eu não aceito. E aí você vai para a palavra e se posiciona. Está entendendo como é importante conhecer a palavra? Cristão que não lê a Bíblia e não conhece a palavra é um cristão fracassado, sendo que ele já é vitorioso em Cristo, mas ele não sabe disso, porque ele não anda na verdade da palavra. E aí, mas o que acontece? A pessoa começa a ficar oprimida, aí vem, ela aceita aquela opressão, ela não se posiciona. Então, aquelas vozes que a gente falou, né? Aquelas vozes que vêm dizendo, eu acho que essa dorzinha aqui pode ser um câncer. Ai, meu Deus. E você começa a ficar oprimida. E aí, a obsessão é quando você aceita essa palavra e você não luta por ela, você não se posiciona na palavra. Ela entra.
E quando ela entra, você começa a ficar perturbado. Você começa a ter medo. Você começa a falar, meu Deus do céu, o que vai ser da minha vida? Meu Deus, e meus filhos? Se eles não ficarem firmes com Deus, o que vai ser dos meus filhos? Senhor, é a minha vida. Meu Deus, não tem dinheiro. A minha vida sempre dá tudo errado. Meu casamento é uma porcaria. Tudo vai afundar. E aí parece, gente, que essa obsessão, o que acontece? Ela começa a dominar a tua mente. Do crente, eu estou falando do cristão. Tanto crente como não cristão, como não cristão passam por isso. Agora, a obsessão, ela vem porque você não vai para a palavra. Não sei se você lembra, na aula acho que de ansiedade, né, que eu comentei, que eu passei uma fase que eu tive uma situação que eu comecei a ficar assim, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, eu comecei a ficar com insônia, e eu falei, eu nunca tive isso, eu nunca fui assim, mas eu comecei a orar, e aí eu senti, peraí, o que que eu estou sentindo? Eu estava sentindo medo, muito medo, medo do futuro, medo do amanhã, medo daquela situação que eu estava vivenciando, que era o fim, parece que eu esqueci que Deus era Deus na minha vida, olha como que o diabo vai nos oprimindo. E aí, gente, essa obsessão, ela abre portas para muitas doenças psicossomáticas. E tem pessoas, né, cristãs que chegam a manifestar, não no nível espiritual, mas emocional. Aí você fala, mentira. Não, eu conheço pessoas, né, no próprio curso DNA, né, a Ana está aí, a Ana Bibar, ela é prova disso. A gente, lá em Bauru, teve turmas no curso que nós fomos orar por mulheres de Deus, mulheres sérias, mulheres que andam com Deus, mas elas não tinham muito entendimento dessa posição na palavra, né? A Ana está dizendo, ó, é verdade. Na hora que a gente foi orar, tem mulheres que ficaram fora de si, totalmente, algumas caíram no chão, passaram assim por libertação, que você falava, meu Deus, né? Quem passava na rua ia falar, tá na Igreja Universal no culto de libertação. Gente, é sério, né? Eu estou rindo aqui, mas é algo muito sério. Mulheres de Deus, crentes. Agora, a possessão não tem como. A possessão é quando o demônio ele toma o corpo, a alma, mas o espírito também, porque a pessoa ela não tem espírito. Desculpa, a pessoa ela não tem o Senhor no espírito dela. Então ela é possuída, né? Agora, o cristão, mas aonde está isso na Bíblia? Vou te dar um exemplo. A Bíblia fala assim: irai-vos e não pequeis. Não põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Então, um crente de Deus, se eu não vigiar na palavra e eu for aceitando as setas, aquelas vozes mentirosas, e eu for aceitando, e eu vou aceitando, e eu vou aceitando, e eu vou me oprimindo, vou ficando obcecada por aquilo, e eu posso ficar num estado, gente. Eu conheço mulheres cristãs que foram internadas em hospital de louco. Agora não se fala isso, né? Em sanatórios, né? Psiquiátricos, perdão, gente. Psiquiátricos. Por quê? Gente, eu não estou falando isso para me pôr aqui na lição, não. Eu falo daquilo que a gente viveu e de pessoas que a gente ministrou na vida delas e entrou como? Entrou por ofensa, por raiva, por ira. Pessoas que falam, eu não perdoo mesmo, eu sou crente, mas eu não sou boba, eu não sou idiota, eu não vou perdoar. Ah, não vai? Vai desobedecendo a palavra, vai não posicionando. A pessoa vai entrando numa opressão, numa obsessão, e a vida dela fica crente em Cristo, mas vivendo uma vida destruída. Você está entendendo como é importante a gente entender a palavra, querida, e se posicionar. Esse é o meu desejo nessa aula, que você entenda isso. Então, um dos cativeiros mais comuns que o diabo trabalha na minha vida, na nossa vida, na vida do crente, e a gente tem que estar sempre se guardando na palavra, é o cativeiro do medo. 2 Timóteo 1,7 diz assim: não tendes recebido espírito de medo, mas de poder, amor e mente sã, né? Tem várias versões,
mas né, mente equilibrada, mas é a mente sã que mais tem a ver com a aula hoje, eu pus essa tradução. Então, o medo, ele é espiritual, é um espírito do medo, né? É o espírito de medo que te prende num cativeiro. Então, o medo é espiritual. E tem cristãos que falam, eu conheço mulheres de Deus que já chegou para mim e falou, eu não quero saber esse negócio de diabo, não. Esse negócio de diabo eu não gosto. Não gosto desse negócio de ficar falando de diabo, de expulsar demônio. Gente, é a base da vida cristã, é você saber que você recebeu poder e autoridade para pisar a cabeça do cão, para pisar a cabeça do diabo. Ele não tem mais nada a ver com você, ele não tem poder sobre você, ele não pode nada. O diabo, a gente não subestima o poder dele de enganar você e eu. A gente não pode subestimar. Mas que ele não tem poder, 0,00000 de poder. Agora, o diabo, ele é sutil. Ele vai jogar, não, olha como estão as coisas. Está difícil, a coisa está feia. Você pensa, vai brincando com o diabo. Não, você tem que, com o diabo, você não conversa, não brinca e não faz nada. Você só diz para ele cair fora, porque você vai dizer quem você é em Cristo. Então, querida, quando você não se posiciona, o medo entra, ok? Então, o medo, ele vem o quê? Tirar você da arena da fé. Então, eu queria falar um pouquinho, antes de ler essa passagem que o Zé Roberto colocou. Primeiro, como que começou isso? Adão, ele disse assim, tive medo e me escondi. Não vou abrir lá, né, lá em Gênesis, ele disse, porque tive medo, me escondi. Assim que ele não guardou, não cuidou, teve medo e se escondeu. O medo é um espírito atormentador e traz consigo outros sentimentos com o propósito de nos intimidar. Então, o medo, ele é intimidador. Então, tipo assim, você não vai, imagina, e você acaba recuando, você fica, acho que todo mundo tem problema, não é porque eu sou crente que eu não vou ter problema. Não, querida, você não tem problema, você passa por ele rapidinho e dá tchauzinho ainda. Fala, problema, tchau, tchau, porque eu estou em Cristo. Você vai para a palavra, você declara a palavra, você recria seu mundo, né? Você usa a aula da semana passada e fala, opa, eu vou recriar meu mundo, eu não aceito. Mas quando a gente cede, o diabo, ele pinta e borda. Olha que coisa. Um exemplo para você. Elias, a Bíblia diz que ele foi um grande profeta. E a Bíblia diz, né, um profeta de Deus, que ele matou todos os profetas de Baal, né, mais de 400 profetas de Baal. Ele foi um profeta que, ele fez acontecer, gente, de uma forma extraordinária. Isso a gente vê lá no Velho Testamento. Só que um dia Elias estava lá, vitorioso, homem de Deus, que ouvia a voz de Deus, mas a Bíblia diz lá em Reis que ele ouviu, chegou um mensageiro. O que o mensageiro vem? Ele traz uma voz, uma palavra. Vem um mensageiro para dizer para ele: olha, eu vim em nome da Jezabel, da rainha, para te informar que ela mandou dizer que amanhã, a essas horas, você, já era, acabou para você, porque ela estava brava com ele, porque ele tinha destruído os profetas, né? E ela não era de Deus, ela era do inferno. O que aconteceu com Elias, gente? Elias falou, não, maior é o que está comigo, o Jeová, o Deus dos exércitos, o Yeshua Hamashia, o Deus Todo-Poderoso. Ele fez isso, gente? Não. Elias, ele ficou com medo, ele acolheu. Você está entendendo? Ele acolheu aquilo, ele não se posicionou, né? É claro que naquela época ele não tinha palavra como a gente tem, ele não tinha Jesus, né? E o Espírito dentro dele como a gente tem hoje, mas Elias, ele não se posicionou naquilo que ele sabia que ele era, né? Um profeta do Altíssimo. Ele ficou com medo e diz a palavra que ele mesmo se foi para o deserto e ficou embaixo do pé de zimbro, né? Essa zimbro, né? Uma árvore, zimbro quer dizer atado.
ele deitou embaixo do pé de zimbro, atado nas suas emoções e na sua mente, com medo, e pediu a morte. Aí você diz, como que aquela irmã da igreja, ela é crente, ela fica falando que quer morrer. Ah, eu quero morrer. Você está entendendo agora? Porque muitas vezes a gente julga e não pode julgar. Às vezes aquela irmã, ela não entendia o que você está aprendendo hoje, querida, que é o privilégio que você está tendo de conhecer a palavra, de falar, Senhor, eu não quero morrer, não. Eu viverei e contarei as obras do Senhor. Eu vou viver em saúde emocional, espiritual, física, mental, porque eu tenho a mente de Cristo. Amém, querida? É nesse lugar que você tem que estar. Porque se você ceder, você pode ser uma Elias de hoje. Você pode ser a mulher mais ungida do planeta. Se você não se cuidar, não vigiar e guardar, você vai ficando oprimida, obcecada, e aí a vida vira um estrago. Sabe? Então, se você tem passado por batalhas espirituais, hoje é dia de fechar essa porta, amém? Hoje você está tendo uma revelação. Deus está te dando a oportunidade de mudar, de se posicionar, de mudar a tua sorte. Deus não te chamou para miséria, Deus não te chamou para tristeza, Deus não te chamou para pobreza, Deus não te chamou para viver triste, angustiada, agoniada. Gente, vamos pôr tudo isso no lixo, no lugar dele, e vamos nos assentar com Cristo. Mas vamos lá. Então, o medo nos tira dessa arena da fé e nos paralisa, né? Como aconteceu com Elias. Agora eu quero falar um pouquinho com você, Mateus 16, é isso? Isso. Mateus 16 fala a história. Dá para a gente ler aqui? Dá, né? Quem diz o povo ser o filho do homem? Respondeu Simão Pedro. Respondendo, Simão Pedro disse, né? Quem diz ser o povo ser o filho do homem? Respondendo, Simão Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Queridos, o que aconteceu aqui? Jesus, ele estava aqui nessa passagem, Jesus, ele andou por toda parte, fazendo bem, libertando os oprimidos do diabo, porque o Senhor era com ele. Então, ele ia junto com os discípulos, perdão, ensinando e pregando, ok? E nesse momento aqui, dessa passagem de Mateus 16, eles estavam em Cesareia de Filipe. Era uma cidade poderosa, era um lugar poderoso, um lugar suntuoso, um lugar onde ostentava, né, o luxo, a beleza, aquela beleza faraônica, era um lugar de poder, de exuberância. Filipe, naquele lugar, ele pôs o nome dele e o nome de César. Né? Olha que o cara já falou assim, o nome da cidade vai dizer quem a gente é. Então, era uma cidade muito que ostentava, né? Uma cidade muito cheia de poder, né? Mas vamos lá. E o que diz lá? Que aqui Jesus estavam com eles andando, né? Vamos continuar aí o versículo, em Mateus, e Jesus começou a conversar com eles, né? E aí, olha a continuação dessa passagem de Mateus. Jesus falou quem era Pedro, quem eu sou. Agora, também eu te digo, Pedro, digo que tu és Pedro, e que sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te as chaves do reino dos céus. O que ligar na terra terá sido ligado nos céus, o que desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então, o que o Senhor disse aqui? Tu és Pedro, tu és uma pequena pedra. Mas sobre esta pedra que no original grego é Petra, Pedro é Petros, uma pequena pedra. Mas sobre esta pedra, Petra,
que é Cristo. Cristo é a pedra que edifica, né? Tem igrejas que dizem que Pedro é a pedra que Deus edificou a igreja. Não, a pedra que edifica a igreja é que chama Cristo. A pedra angular, amém? É a pedra que sustenta, é aquele que acima dele nós somos edificados, a igreja é levantada, a igreja reina, não é em cima de homens, amém, queridas? Mas é em cima de Deus, em cima de Cristo. Aleluia por isso. Aquele que é o governante, ele não é César, ele não tem o poder de Filipe, ele é o Yeshua Hamashia, ele é o governante de todo o universo, ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. A ele, né, seja dada toda a honra e glória. É esse Deus que ele fala que é aqui que vai ser edificada a minha igreja. É aqui que nós estamos plantadas, edificadas, fundamentadas. É nele. Amém, queridas? E quando nós estamos nesse lugar, aí Jesus falou para Pedro, Pedro, e as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Olha que lindo. Mas por que ele falou a portas do inferno? Eles estavam, aonde que eles estavam que eu falei, gente? Em Cesareia de Filipe. E lá existem muitas grutas, até os dias de hoje existem essas grutas. E havia uma gruta que era chamada Porta do Inferno, era chamada a Porta do Inferno. E naquele lugar tinha um Deus que era adorado naquele lugar. Era um Deus que era metade bode, metade homem. E os historiadores contam que quando os viajantes passavam por Cesareia de Filipe, que eles entravam nas matas, nas florestas, para cortar a cidade, né, e seguir viagem, eles entravam em tanto medo que eles ficavam em pânico, porque eles tinham medo de encontrar com esse Deus. E sabe como era o nome desse Deus? Ele se chamava Deus Pan. Deus Pan. Olha que coisa, né? Deus Pan, né? De panicom, fala de pânico. E esse Deus, ele colocava medo nas pessoas. Nesse lugar, pessoas eram sacrificadas, eles sacrificavam muito bode naquele lugar, os bodes eram muito, mas muito sacrificados lá. Tanto, gente, que depois, no final da aula, eu também não posso esquecer, vocês me cobram se eu esquecer, tá? Mas não vou. Existe aquela Aline em Israel, não sei se vocês já assistiram os vídeos dela, eu vou mandar para vocês um vídeo que ela foi agora, pouco tempo atrás, ela esteve nessa gruta, e aí, para você ter ideia, é legal você entender, para você entender o contexto dessa passagem da Bíblia. Então, quando Jesus falou isso, eu creio que Jesus apontou, né, para aquela gruta e falou, discípulos, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno, esse lugar de morte, de pânico, de terror, de mentalidade destruidora, não vai prevalecer contra vocês. Pelo contrário, eu vou dar para vocês a chave do reino dos céus. Querida, pega a sua mão aí, segura ela firme e fala assim, eu tenho a chave do reino, eu tenho a chave do reino, eu não preciso mendigar, eu não preciso viver em oprimida, eu não preciso viver em fracasso, eu não preciso viver em depressão, eu vou me levantar nesses dias, eu vou me posicionar na palavra, porque a chave do reino estão nas minhas mãos, amém, querida? Eu não estou vendo nenhuma chave. Você tem uma chave espiritual, que o que você falar, o que você declarar, no nome de Jesus, vai acontecer. Não tem como, gente. Mas por que na minha vida eu oro, falo, Deus, em nome de Jesus, muda a minha história, e não muda. Não muda porque você está no nível de, você ainda não entendeu a palavra. Porque a hora que você começar a dizer, já está feito, Deus já fez na cruz por mim, Jesus na cruz já levou a doença, Jesus já levou a depressão, Jesus já levou a morte, a derrota. Então, Senhor, eu me assento nesse lugar. Senhor, eu estou acima dos problemas. Mas eu estou vendo. É claro, a gente vai ver os problemas, mas enquanto você está vendo, você está declarando a palavra, Deus está se movimentando e, de repente, as coisas se organizam. É assim, é uma vida de fé.
é uma vida de construção, amém, queridas? Então, para a gente continuar aqui, o que eu queria dizer para, vamos lá, em Cesareia de Filipe, então, existia a gruta do diabo, onde eles ofereciam sacrifícios, que veio à origem da palavra pânico. Você já ouviu esse termo pã em algum lugar? Você já ouviu falar do clonazepam, do diazepam? Eu não sei por que eles colocaram esse pã no final. Tem algum sentido, né, gente? Mas o que eu queria dizer para você é que se você toma medicamento, por isso que eu falo para você, você não vai parar, jogar ele para o alto agora, e sabe, não é nada disso que eu estou dizendo. Mas eu estou dizendo que você tem que começar a se apropriar da palavra, da fé, que traz vida, que traz saúde emocional, saúde mental, e ir na causa das suas dores emocionais, porque as portas do inferno não prevalecem contra você. Por que que a gente fala que o remédio, ele pode ser bom em situações, né? E eu não sou contra, mas eu também não sou a favor. Eu sou a favor de que quem está tomando remédio começa a dizer, Senhor, em breve, muito breve, eu vou sair dos remédios. Eu vou ficar tão boa, Senhor, que o meu médico vai dizer para mim, uau, o que que aconteceu? Você não precisa mais, eu vou diminuir. Aí você vai no outro mês lá no psiquiatra e vai falar, ih, diminui mais ainda. Daqui a pouco ele vai dizer assim, não precisa mais. Amém, queridos? Porque o remédio, ele só amortece, mas ele não vai na causa, porque a causa é espiritual e emocional, né? Então, assim, né, vou ficar boa com remédio. Agora, não estou dizendo que o remédio não é, tá bom, queridas? Tá bem claro aqui, tá bom? Ninguém aqui deve tirar o remédio por conta, mas você deve, por conta própria, dizer, eu vou sair dos remédios, eu vou assumir o comando da minha vida, eu vou ficar bem, porque esta é a vontade de Deus. Amém? Então, vamos lá, vamos continuar. Vamos continuar aqui. Então, a gente vê muito também, né, síndrome do pânico. A gente falou na aula sobre ansiedade, que é mais um cativeiro também. Então, você está entendendo? Cativeiro não é só porque fizeram um trabalho de macumba para você e você está mal. Não. Cativeiros, aqui eu estou falando de cativeiros mentais, né? Agora, cativeiros, por exemplo, um crente pode pegar uma macumba? Sim, se ele não tiver na palavra. Porque o diabo, ele faz o trabalho dele. Só que se eu sei que as portas do inferno não prevalecem sobre mim, eu me guardo na palavra, nada, absolutamente nada pode me causar dano. Está escrito na Bíblia. Então, se Deus disse isso, é isso que eu vou viver. Eu vou viver na palavra, eu vou viver aonde Deus me chamou para estar. Amém, queridas? Então, a ansiedade também é um tipo de cativeiro mental, né? No grego, né, a palavra ansiedade é merimna, meriminal, né? O que que quer dizer essa palavra? Mente dividida, né? Uma mente dividida. Aí eu quero ler com você aqui, daqui a pouco a gente vai falar das chaves aqui, tá? Filipenses 4, eu acabei não colocando, Filipenses 4, olha que lindo, de 6 a 8. A gente falou isso na aula de ansiedade. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Talvez você vive num cativeiro de tristeza, de desânimo, de céus, né? Não, a alegria do Senhor é a minha força. Você tem que acordar de manhã e já declarar a palavra, eu sou uma mulher alegre, eu sou uma mulher feliz. Aí o diabo vai vir com aquela voz e vai dizer, mas feliz por quê, né? Tá tudo tão ruim. Você fala, eu sou feliz, porque a alegria do Senhor é a minha força. Abacuque diz, o meu Deus me faz andar altaneiramente, não importa as circunstâncias, eu estou assentada com Cristo, eu sou abençoada, amém? Aí fala, seja a vossa moderação, o que que é moderação? É domínio próprio, é controle, seja conhecido de todos os homens.
perto está o Senhor. Amém? Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, oração, súplica com ações de graça. Então, Deus está dizendo assim, ó, não andeis ansiosos, certo? Aí entra naquela parte da opressão, você começa a se sentir oprimida, você começa a sentir ansiedade por causa daquilo outro e tal. E você não vai para a palavra, você não se posiciona, você não entrega para Deus, você não lança para Ele, você não joga na presença de Deus, você não se derrama, você fica lá, ai meu Deus do céu, ai meu Deus do céu. Que Deus do céu o quê? Você tem que ir para a palavra e dizer, Deus, o Senhor já fez tudo, está escrito aqui na palavra, para eu orar, suplicar e ter uma vida de gratidão. Então, eu quero dizer para você, pessoa que murmura, só murmura, tudo reclama, ela está abrindo um buraco de cativeiro para entrar dentro, terrível, né? Então, a gratidão, ela abre o céu, ela traz uma paz, ela te protege. Quando você fala, Senhor, eu te dou graças pela casa que eu tenho. Senhor, eu queria ter uma casa de 3 quartos. Eu queria ter isso, Senhor, eu queria ter. Mas, Senhor, enquanto não chega, está chegando, eu te agradeço pelo que eu tenho. Eu sou grata pela vida. Eu te louvo. Isso, gente, te protege. Você está entendendo? Te protege dessa batalha mental que quer te deixar triste, angustiada. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente. Está escrito aqui, Filipenses 4, 7. Então, quando você, ao invés de acolher o que o diabo tá, as coisas estão vindo na tua mente, você acolher, não. Você fala, porque tem gente que fala, nossa, tudo bem com você? Nossa, eu estou mal, estou triste, eu estou angustiado, eu estou mal. Não, eu estou em Cristo, eu estou vencendo todos os dias com Ele, eu estou vivendo em vitória todos os dias. E você é grata, e você ora, e você suplica, e você pede para Ele, o que vai acontecer? Vai vir uma paz, e essa paz vai guardar a sua mente dos cativeiros satânicos. Amém, queridos? Aí ele diz no verso 8, finalmente, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, justo, puro, amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Amém, queridas? Então, eu preciso aprender a não aceitar o estresse, por exemplo. Tudo começa com um estresse, um cansaço, uma tristeza, aí alguém vem e te ofende, aí vem um medo, aí vem uma situação financeira. Você está entendendo, querida? Que é quando a gente entende, é mais fácil da gente se posicionar. Deus está te ensinando hoje, através da palavra, que é assim que funciona. Então, você precisa filtrar o que você pensa. Ai, hoje nossa, eu estou muito mal. Às vezes, gente, acontece comigo isso, é só comigo, né? Vocês eu acho que não. Mas às vezes eu estou lá fazendo pão, fazendo almoço, vem uma seta na minha mente, eu falo assim, ai Deus, nossa, me dá um abatimento. Na mesma hora eu falo, o que eu estou pensando, Simone? Filtra os seus pensamentos. Eu penso que é bom, que é certo, que é amável, já deu tudo certo, Deus está comigo. Uau! Eu sou poderosa em Deus, eu sou ungida do Senhor, eu posso tudo naquele que me fortalece. De repente, aquela opressão começa a diminuir e a Simone verdadeira, a Simone cheia de Deus, ela se manifesta e tudo fica bem, né? Então, querida, não aceite, não é normal aceitar essas coisas. E para terminar, eu quero falar com você sobre as armas, né? Para a gente encerrar aqui, porque você tem que saber quais são as armas, né? As chaves da nossa batalha. Então, a primeira chave, gente, meditação na palavra. Tiago 1:21, ele fala para você acolher a palavra. Então, eu preciso me desvencilhar, né,
tirar de mim tudo aquilo que me oprime, tudo aquilo que está errado, e acolher a palavra. Porque a palavra, ela é poderosa para salvar a minha alma. E a minha alma é também a minha mentalidade. Sempre lembra disso. Quando fala de emoções, também está falando da nossa mentalidade. Gente, por isso que hoje, né, esse mundo coach, né, o mundo do desenvolvimento humano, está muito em alta, porque funciona até um limite, porque eles não podem entrar no espiritual, mas há poder, né, no que a gente fala. Então, deixa eu só voltar rapidinho aqui. Então, Tiago 1:21 fala, acolhei a palavra, Josué 1:8 fala, medita na palavra dia e noite, para que você seja próspero, abençoada. Romanos 12:1 e 2, transformai-vos pela renovação da sua mentalidade, para que você experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Aí eu faço uma pergunta, por que que você, uma pergunta, tá? Talvez alguém aí, ou eu, por que que muitas vezes a gente não tem vivido nem a boa, nem a perfeita, nem a agradável vontade de Deus? Ai, porque Deus não me ama. Querido, Deus já fez tudo, Ele te ama tanto que Ele te deu tudo. Ele te deu tudo, tudo é teu. A Bíblia diz que tudo que é dele é teu. Mas por quê? Porque você está errando, talvez aqui, ó. Você não está renovando a tua mente na palavra. Então, para de ficar culpando Deus. Deus não faz na minha vida. Deus já fez na tua vida. Deus já fez tudo na tua vida. Você precisa meditar na palavra. Existe a meditação bíblica e existe a meditação transcendental. A meditação transcendental, a gente até falou na aula de ansiedade, ela é o quê? A meditação transcendental, ela fala de um esvaziar da mente para que você possa entrar num lugar de tranquilidade, de domínio. Só que a gente sabe que mente vazia é oficina do outro lá, que não é de Deus. A meditação transcendental, eles têm uma prática de orar, de mantra, né? Eles falam do mantra. O mantra, sabe o que quer dizer a palavra mantra? Man e tra, né? É mente controlada, é um controle mental. Então, aquelas pessoas que fazem meditação transcendental, que elas acham que estão lá, né, na meditando e fazendo seus mantras, na verdade, elas estão abrindo as portas para o diabo reinar no espírito, na alma e no corpo delas. Terrível, né, gente? Mas nós que somos de Deus, nós somos convidados e ensinados a meditar. A palavra meditar é hagar, hagai, né? Que fala, quer dizer o quê? Meditar. Meditar é falar consigo mesmo, repetidas vezes em meio tom. Lembra da mulher com fluxo de sangue? Por 12 anos, ela não achou saída para a vida dela. Mas um dia ela ouviu falar de Jesus. Ela ouviu falar que Jesus curava, que ele libertava, que o leproso tinha sido curado. E ela falava, diz lá, nessa passagem, diz que ela dizia consigo mesma: se eu tocar a veste dele, eu serei curada. Ai, mas se eu tocar a veste dele, eu serei curada. Ela estava fazendo o quê? Meditando, porque naquela época não tinha Bíblia, gente, né? Como tem hoje. Ela nem conhecia Jesus, Jesus estava lá ainda, Jesus não tinha nem morrido e nem ressuscitado, mas Deus já estava com os olhos nela. Então, gente, meditar. Você tem que estar lavando louça, está falando, eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Está escrito, eu posso tudo naquele que me fortalece. Amém? Vamos lá, porque a hora está avançando. Segunda chave que Deus já te deu, ele já te deu o poder para meditar, ele já te deu a palavra. O segunda chave é o nome de Jesus. Marcos 16, né, no 17 a 18, diz assim: estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão, em meu nome, não é em nome do bispo, em nome do papa,
em nome do pastor, em nome do seu marido, em nome do seu filho, em nome de alguma, né, algum santo, que nós somos santos, né, a Bíblia diz, né? Em nome da Simone. Não, em meu nome, o Senhor está dizendo. Você vai expelir demônios, falar outras línguas e impor as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Então, eu só tenho que crer nisso. Eu só tenho que crer que esses sinais vão me acompanhar. Eu vou falar outras línguas, eu vou mandar o demônio embora, ele vai ter que ir, não tem conversa, ele tem que ir, acabou. É no nome de Jesus. Você tem usado o nome de Jesus? Depois eu vou te mandar também indicações de um livro, é O Nome de Jesus, do Kenneth Hagin, um livro muito bom também para você ler. Outra coisa que Deus nos deu, ele nos deu o poder do Espírito Santo. Que é o poder do Espírito dentro de mim? É a unção, né? Que muitas vezes a gente fala da unção. O que é a unção? É o poder do Espírito dentro de mim para eu atuar. Ah lá, tem gente que já disse que já leu o livro. Muito bom. Eu vou depois mandar a indicação de uns livros. Livros de Deus, tá, gente? Livro que muda, que põe você no seu lugar, reinando. Atos 10, 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E a Bíblia diz que o mesmo Deus, o mesmo Espírito que habitou em Jesus, hoje ele habita em nós, né? Jesus, antes dele partir, ele disse: Olha, eu vou para o Pai. Mas quando eu for para o Pai e ficar lá sentado, reinando lá, vai vir outro do mesmo tipo que eu, o Espírito da Verdade, o Paracletos, né, o amigo, o conselheiro, o professor, e ele estará dentro, porque Jesus não estava dentro dos discípulos, não é? Jesus, ele morreu, ele ressuscitou e ele ressuscitou e ele está sentado no céu hoje. Onde que Jesus está hoje? Do lado direito do Pai, reinando. Mas aonde o Espírito Santo está? Ele está aqui, ó, dentro de nós. Ele está dentro de você, se você já aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador. Então, você tem a unção. Então, essa unção é para você ordenar sobre a tua vida, a tua casa, os teus filhos, a bênção de Deus também, e te proteger, não é? E o último aqui, penúltimo, você precisa, Deus te deu uma outra chave. Qual é essa chave? É você falar como Deus fala. Que, gente, tem tudo a ver com a aula da semana passada, tá? Se você achou que a aula da semana passada, falou muito versículo, volta lá, assiste, anota. Amém, querido? João 14, 16, né? Eu rogarei ao Pai, ele vos dará o Espírito. Então, o Espírito Santo habita em mim para que eu hoje fale como Deus fala. Olha Isaías, para a gente terminar. Isaías 14, 24, jurou o Senhor dos Exércitos, dizendo: como pensei, assim sucederá. E como determinei, assim se efetuará. Amém, querido? Então, o que ele está dizendo? Como eu penso, acontece. Como eu falo, eu determino, tem que acontecer. Deus disse isso, e esse mesmo poder, ele fala que tem que estar sobre nós. Né? Aquela passagem que fala, Marcos, não é? Eu queria ler ele para encerrar, para a gente encerrar a aula. Marcos 11, 23. Marcos 11, 23. Anota aí, gente. Marcos 11, 23. Que eu gosto demais dessa passagem. Marcos 11. O livro de Marcos, gente, é o livro que tem mais milagre de Jesus, é o livro de Marcos. Marcos 11, 23, para a gente encerrar em cima desse tópico aí, falar como Deus fala, tá? Porque em verdade vos afirmo
que se alguém disser a este monte, a este problema, a essa doença, a essa situação, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Sabe o que Deus está dizendo? Se você crer, você vai falar assim, Deus, está escrito, eu não abro mão. O diabo pode vir falar o que ele quiser, ele já está, eu calo a tua boca, Satanás, está escrito que eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Então, eu vou viver como uma vitoriosa, eu já sou uma vencedora. Senhor, está escrito que na cruz Jesus levou algumas doenças, né? Porque Jesus não é tão forte assim para curar. Não. Ele levou todas as enfermidades mentais, emocionais, físicas. Ele levou tudo. Então, mas por que eu estou doente? Porque você tem um lado seu corpo. Se você tomar Coca-Cola todo dia, você come errado, você fuma, e aí, então se eu fumo, você vai para o inferno? A Bíblia não diz que se você fumar, mas qual que é qual que é a chave para você entrar nos céus? Aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Qual que é a chave para você manter em saúde física? É você comer certo, é você fazer exercício, né? Eu estou pecando nisso, tem que fazer. Você tem que fazer uma caminhadinha, você tem que comer certo, né? Aí você toma 1 litro de Coca-Cola por dia, aí, por exemplo, você fuma. Qual o problema de fumar cigarro, gente? Você vai para o inferno se fumar cigarro? A Bíblia não fala isso. Mas a Bíblia diz que você é templo do Espírito Santo. Se você não cuidar do seu corpo, você pode ter câncer, você pode ter efisema pulmonar, você poderia viver até os 90, talvez morra com 60. Desculpa, essa é a verdade. Estou só falando o que a Bíblia diz, não é? Então, eu vou cuidar do meu espírito, eu vou cuidar do meu corpo, eu vou cuidar da minha alma, eu vou cuidar de todo o meu ser para eu viver bem na terra, para eu fazer as coisas acontecerem na minha vida. Amém, queridas? Mas aí ele diz aqui, ó, porque em verdade vos digo, se você disser a esse monte e não duvidar, mas crer, vai acontecer. É só isso, gente, é simples. O problema é que o diabo vem lançando dúvida e você está caindo nessa arapuca da dúvida, que o diabo começa a falar. Tem hora, querida, que a gente tem que abrir a janela da nossa casa e dar uns berros. Quando meus filhos eram pequenininhos, eles ficavam muito doentes. Um dia, meu marido, né, de madrugada, as crianças tossem, vomita, toma leite, tem alergia a leite, não sei o quê, não sei o que lá. Meu esposo abriu a janela de casa de madrugada e deu um grito, falou, espírito da enfermidade, cai fora da minha casa. Senhor, eu tenho a sabedoria de Cristo, eu sei como cuidar da saúde dos meus filhos, né? O Senhor já levou, mas eu quero aprender, porque, gente, Jesus já levou na cruz toda a enfermidade, mas você come errado, você faz tudo errado, né? O corpo está inflamado. Até tem um grupo que a pastora Adriana está aqui, do Rio, Adriana Marques, né? De saúde, de uma irmã que é médica na Alemanha, ela tem um grupo, gente, fantástico, onde a gente aprende a desinflamar o corpo, a comer certo, a parar de enfiar coisa química, essas coisas industrializadas, comer mais legumes, verduras, isso é cuidar do corpo também, né? Então, olha que lindo. Mas vamos terminar aqui. Mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Essa palavra dizer, gente, é dizer, fala aqui, ó, se tiver, verso 22, tá? Vamos lá, Marcos, para você anotar, 11, 22. Ao que Jesus disse, tendes fé de Deus. Aqui diz, tendes fé em Deus. Só que tem versões, né, o original que fala, tende a fé de Deus. Então, você precisa ter a mesma fé de Deus. O que é a mesma fé de Deus, gente? É a fé que fala e acontece. E é isso que a gente tem que fazer. Amém, queridos?
Quantos entenderam? Algumas irmãs falaram aqui que tiveram que dar um socorro para o vizinho aqui. Tudo bem, já encerramos. Amém, querida? Então, o que eu quero deixar para você hoje? Existe uma batalha mental, existe, ela é real, ela está aí em todo tempo na tua cabeça, dizendo que você, olha, você está gorda mesmo, você não vai perder peso, porque a obesidade, gente, não é questão de beleza, padrão, isso aí é coisa do mundo. Obesidade gera doenças terríveis no corpo, né? Várias doenças são desencadeadas a partir de aumento de peso, né? Então, eu tenho um corpo saudável, aí o diabo vai falar, tá vendo, você não dá conta nem de emagrecer, tudo é difícil. Então, gente, é o dia todo, sabe? É na vida dos filhos, ai, meu Deus, meu filho saiu, onde que ele está? O que está acontecendo? Meu Deus, guarda. Então, a gente fica numas neuras, gente, e a gente precisa aprender a estar nesse lugar onde a gente reina com Cristo. Amém, queridos? Então, eu quero orar com vocês, voltando a dizer, o curso, a própria palavra de Deus de nada vale se você não praticar. Diz que acho que o Jô Soares, né, diz que ele leu a Bíblia não sei quantas vezes lá. Espero que ele tenha tido lá no final um encontro com Jesus, né? Mas o que eu quero dizer, a Bíblia, você pode ler ela de forma como se fosse um romance, um livro de história, ou você pode falar assim, essa aqui é Deus falando comigo. Essa é a verdade. A palavra de Deus é Deus falando comigo. Quando eu ouço Deus falando comigo e eu pratico, querida, como diz, só o pó do capeta, só o pó das situações contrárias. Então, talvez, será que a gente não poderia refletir agora numa situação? Por que será que talvez eu não tenho visto milagres na minha vida financeira, familiar, no meu ministério, né? E eu estou perguntando para mim também. Por que talvez muitas situações a gente tem vivido que não é o que Deus quer? Deus errou? Deus ele falhou? Deus mentiu? Não. Nós temos que olhar para nós e ver assim o quanto eu não estou me posicionando na palavra da verdade. Amém, querido? Então, esse é o meu convite para você. Se posicione nesse lugar, medita na palavra, deixa a unção, né, Senhor? A tua unção, ela quebra o jugo, diz a Bíblia. Todo jugo de cativeiro, né, que você está vivendo, você pode vencer ele pelo poder do nome de Jesus, pela unção que está dentro de você já. Amém? Então, vamos orar?